Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. E hoje nós vamos falar sobre impeachment. O que é o impeachment? Quais são as consequências do impeachment? E para isso nós trouxemos até nossos estúdios o Procurador Federal Legislativo, no qual irá tirar todas as dúvidas referentes ao tema. O programa Fique por Dentro já está no ar. Bom, estamos de volta com ele, que é Procurador Federal, professor do Grupo Damásio, bastante experiente nessa área constitucional. Professor Keiden Loyola, seja bem-vindo ao nosso programa Fique por Dentro, seja bem-vindo mais uma vez a Belém do Pará. Olá, Edivaldo, agradeço aí o convite de participar do programa Fique por Dentro. Essa receptividade também é muito bom, o retorno a essa bela e linda Mariana Belém. Obrigado por estar aqui, doutor. Obrigado. Bom, conforme eu falei agora há pouco, o tema é um tema bastante dito hoje na mídia, procurado, inclusive, doutor Keiden, eu tive fazendo algumas pesquisas e verifiquei que é uma das palavras hoje mais acessada no Google, impeachment. Então isso está demonstrando que a sociedade tem muita curiosidade em saber o que é, como vai ser. Foi mediante isso aí que surgiu a ideia de trazer o senhor aqui conosco e também debater sobre esse tema. E para começar, não tem como fugir da primeira questão, da primeira pergunta. Dr. Keiden Loyola, o que é impeachment? Pois é, Edivaldo, impeachment é a característica de um impedimento, de algo impeditivo, na qual impede o exercício daquele cargo, daquela atribuição que foi aferida por meio de um mandato, daquela característica eletiva. Então, nós podemos atribuir esse impedimento ao exercício de um presidente e o seu vice, a um presidente de uma Câmara, de um parlamentar, seja ele da Câmara ou do Senado Federal. Nós podemos atribuir, inclusive, uma responsabilidade àqueles ministros de Estados e também estendendo ao Procurador-Geral. E nós temos isso capitulados em algumas leis tratando a espécie e nós podemos falar e transcorrer aí de suas perguntas tratando o tema. Mas, só lembrando, impeachment, essa característica de impedimento, a figura realmente ela vem de países que trabalham com essa figura anglo-saxão, desse mundo do direito, né, essa origem inglesa também atribuída à terminologia. Isso. E você que está aí do outro lado da telinha, está gostando do nosso programa? Mande uma mensagem através do contato@programafiquepordentro.com.br. Estamos esperando. Doutor, a segunda pergunta. Existe diferença entre impeachment e cassação? Se existe, quais são essas diferenças? Existe sim, Edivaldo. É muito complexa a utilização de terminologia, tanto é complexo que nós estamos vendo até hoje um presidente da Câmara que teve uma certa interferência, uma insurreição, inclusive, de uma ação de interferência de regramento dentro do STF, auferindo no critério processual dentro da Câmara. Quer dizer, se nós estamos falando de um tema polêmico, como tratar isso? Veja bem, se os próprios parlamentares se insujeitarem em erro, quiçá aquele telespectador, aquele interlocutor da norma que só recebe informação de impeachment por meios de comunicação, que não tem acesso a essa informação. Então, essa sua abertura a esse tema, explicar o que vem a ser o processamento, é muito importante. Mas essa diferença, o que vem a ser realmente cassação para o impedimento, é uma figura bem, inclusive, muito questionada em concurso público. Imagine agora, senhores que são aí candidatos a futuros concursos públicos, né? Por favor, preste atenção, não sou dono da razão, mas não é possível que os meus 8 anos aí apresentando todos esses temas mais variados, para mais variados concursos públicos, não possa lhe ajudar. Mas, nós temos uma lei das eleições. Se vocês verificarem na lei das eleições, a 9.504 de 97, Edivaldo, lá tem no seu artigo 30, salvo engano, ali, parágrafo 2º, ele trata que ali será impedido do exercício do cargo, no caso dele ainda não estar diplomado, ou, no caso de já diplomado, ser cassado nos crimes que importam em crimes eleitorais. Então, eu posso afirmar
que a cassação está para característica eleitoral, enquanto impedimento para as importunações de crimes atribuídos de responsabilidade. E esses crimes de responsabilidade, se eu não me engano, estão descritos no artigo 35 da mesma lei, né? Sim, nós temos que tomar cuidado que os crimes atribuídos as importunações que nós temos dentro de todos os nossos regramentos para crimes eleitorais, que inclusive nós estamos aí vendo um cenário que o TSE, paralelo a esse mundo político, essa atribuição, essa aferição de responsabilidade parlamentar por eventual crime parlamentar, nós estamos vendo crimes de responsabilidade, nós estamos vendo no cenário da Câmara. Nós temos que ter uma bela divisão de eixos aqui. Ao mesmo passo que o TSE está está apreciando eventual crime eleitoreiro na época das campanhas, possíveis fraudes na eleição, esse está verificando estas importunações, vai se dar possível cassação, e é pela lei 9.504. Agora, nós não podemos confundir os crimes de responsabilidades que não se E a competência, né? E a competência. Que confunde muito. Hoje a população ela acaba se confundindo com competência. Exatamente. Aí vai perguntar, por que TSE? O TSE, portanto, ele vai apreciar 9.504 e referente à cassação ou à impossibilidade do exercício de cargo. É essa a competência para ele. O que nós não podemos confundir são os crimes de responsabilidades que são verificados por uma lei 10.079 de 50, ou seja, diferente daquela 9.504, né, que ela traz ali, ela não só capitula o que vem ser crimes de responsabilidade e também traz o processamento do crime de responsabilidade apurado diante de determinadas fases dentro do Congresso Nacional. Doutor, saindo presidente da República, quem é que imediatamente assume o cargo? Olha, se a pergunta for só resumida nisso, Edivaldo, obrigatoriamente eu tenho que falar que o vice assume. Só que a gente tem que lembrar agora, as autoridades aí que nos estão assistindo vão logo se questionar a respeito. Realmente é o vice que assume. Só que a gente não pode esquecer que lá no TSE está verificando ali eventual fraude por crimes econômicos atribuídos ali para a campanha presidencial Dilma e Temer. Não auferindo aqui eventuais crimes a determinadas pessoas, mas falando sim do processo, do crime e das eventuais imputações aqui, que nós não temos... Aí já está relacionado diretamente à chapa. Exatamente. Agora, a 9.504, ela vai apreciar exatamente a nossa presidente da República e o seu vice. Imagine que, se cassados, veja bem, o PSDB apresentou ali, né? Então, nós temos tinha prazo, inclusive, de 15 dias. As pessoas podem falar, poxa, o artigo 30 da 9.504 dá prazo de 15 dias. Eles apresentaram depois desses 15 dias. Mas veja, a lei também traz para fato novo. Foi o caso da Lava Jato, o PSDB já apresentou de novo lá. Mas vejam, só para que vocês tenham essa noção, se o TSE acolhe este pedido, nós vamos ter aqui uma cassação de presidente e vice. Sim. Então, se nós temos uma cassação de presidente e vice, nós temos que perguntar quem é o próximo. Então, seria, no caso, o presidente do Senado ou da Câmara Federal? Da Câmara primeiro e sucessivamente do Senado. Mas aí, se você fazer... Se o cenário começar assim, né, doutor? Vai faltar gente. Quem vai assumir é o presidente do Supremo Tribunal Federal. A pergunta é bem importante, Edivaldo. Porque você verifica que está todo mundo envolvido no bolo. Nós estamos verificando aí eventual transparência na declaração de patrimônios que está sendo, essa imputação oferida aí ao presidente da casa, Eduardo Cunha. Então, imagine esta complexidade. Passado isso, se ele não puder assumir, a gente transfere, diante de uma regra constitucional, ao presidente do Senado. Só que aí que está. Nós temos, paralelo a isso, sendo apurado Supremo Tribunal... crime comum. Estamos sendo apurados por crime comum, eventual responsabilidade para o presidente do Senado. Olha a situação que se encontra o Brasil. Exatamente. Eu acho que...
é um momento mais delicado que a nação brasileira tem convivido, tem passado. Exatamente. Então, nós temos aqui uma dúvida cruel. Então, uma coisa é uma pergunta de concurso, uma leitura de uma doutrina, outra coisa é você pegar o texto e jogar num contexto, Edivaldo. Então, se a gente verificar assim, nós estamos numa fusão de conceitos. Então, olha, eu não tenho a menor dúvida que isso vai se sujeitar a diversas informações de concursos públicos. Saindo o presidente da República, né? Saindo o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara Federal, do Senado, por quanto tempo assume o presidente do Supremo Tribunal Federal o país? Tem que ter novas eleições? A pergunta também é muito interessante. Nós falamos de um mandato de 4 anos, na qual nós dividimos, para fins de eleição, nós dividimos os primeiros 2 anos e os 2 últimos anos. Se as eleições, se cantar, além de pronunciar e também ser julgado pelo Senado, o crime de responsabilidade, na qual realmente venha confirmar o eventual crime de responsabilidade, vejam, o próximo nessa cadeia sucessória de representatividade constitucional, ele apresenta, se for nos 2 primeiros anos que ocorrer este fato, então nós temos que um prazo de 90 dias para convocar novas eleições. Só que a gente tem que pensar mais ainda. E se ocorrer nos 2 últimos anos de mandato a confirmação deste crime de responsabilidade? Aí o processo convoca-se eleições agora indireta, mas dentro do Congresso Nacional. Olha só. Então, são dúvidas. Está gostando? Você que está aí do outro lado, está gostando do nosso programa? Mande sua pergunta. Participe do nosso programa através do contato @programa fiquepordentro.com.br. Doutor, uma pergunta antes da gente chamar o intervalo. Como funciona o processo de impeachment? Os trâmites. Quais são os trâmites após a denúncia ser aceita pelo presidente da Câmara Federal? Então, a gente só tem que pensar o seguinte, né? O trâmite, existe um procedimento dentro de um regimento e dentro de uma lei que trata a respeito. A Lei 10.079 de 50, ela traz não só o que vem a ser crime de responsabilidade, mas ela define também qual é o processamento a seguir. Uma vez aceito pelo presidente da casa, nós estamos sabendo que o processo de impedimento, ele se resolve em 2 momentos. Para aquelas pessoas que conseguem entender um pouco o âmbito jurídico, vai entender a complexidade do tema, em que num primeiro momento se pronuncia. Que no primeiro momento na Câmara se pronuncia e não julga o crime, na qual, depois, numa segunda fase, que agora é no Senado Federal, apresentado o libelo, aí sim vai haver um julgamento. Depois de 180 dias. Então, e nesse processo é o processo que, no caso, o presidente vai ter para questionar seu contraditório, ampla defesa, nesse processo sempre, no Senado Federal. E nós verificamos isso acontecendo, veja bem, dentro de um estado de cidadania e de democracia, nós verificamos aí um partido em que está sendo atacado de uma maneira feroz, seja justo ou injusto, que não veio o caso o meu julgamento aqui, veja, mesmo assim, o STF, verificando que o Legislativo utilizou de um procedimento inadequado, ou seja, em desacordo à Lei 10.079, ele colocou o dedo na forma e não no julgamento, para dizer o seguinte: volte lá, Legislativo, e o faça nos trâmites da Lei 10.079. Ok. Bom, nós vamos para um break e rapidinho estamos de volta. Fique aí conosco, programa Fique por Dentro. Até já. Você sabia que ao receber a visita de um oficial de justiça na sua casa ou no seu trabalho, você está recebendo a visita de um representante do Poder Judiciário? É verdade. Este servidor público é responsável por transformar em realidade as decisões judiciais que antes só existiam no papel. Nossa função é garantir a efetividade da norma legal aplicada ao seu caso, assegurando a satisfação do seu interesse. O
O oficial de justiça é parceiro da sociedade. Converse com ele, tire suas dúvidas, pode confiar. Jungle. O melhor presente embaixo de uma árvore é um amigo. E com essa mensagem, a diretoria do Sindojus Pará confraternizou no dia 4 de dezembro, juntamente com toda a categoria dos oficiais de justiça, mais um ano de lutas e vitórias. Também estiveram presentes como convidados analistas, delegados, oficiais de justiça federal e do trabalho e o procurador federal legislativo, Kennedy Loyola. O Sindojus agradece o apoio dos amigos oficiais de justiça, externados nas lutas e campanhas solidárias. O Sindojus foi eleito o sindicato mais atuante e assim deseja a todos um Natal de muita paz e harmonia e um ano novo de muita prosperidade. Unidos, seremos mais fortes. Feliz 2016. Bom, estamos de volta com o nosso programa Fique por Dentro. Dr. Keider, antes do senhor me responder essa pergunta aqui enviada pelo Jorge Amaral, eu gostaria de passar um vídeo e fazer alguns comentários. Nos últimos meses, doutor, acho que nos últimos 2 anos, a presidente Dilma, eu acredito que ela tenha passado por um inferno astral, né? Porque todos os discursos da doutora presidente, a gente verifica gafes em cima de gafes. Eu queria passar um videozinho, que esse vídeo me chamou a atenção, não entrega um vídeo institucional. Olha a situação da presidente Dilma, olha que situação complexa. Por favor. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.
Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Bom, doutor, pelo vídeo deu para verificar que a situação é bem complexa da presidente Dilma, né? Pois é. É um vídeo complexo, isso mostra o quanto está abalada a parte emocional da presidente. Bom, o Jorge Amaral mandou uma pergunta aqui, doutor, dizendo o seguinte, o ex-presidente Lula, ele tem imunidade por ter sido ex? Prezado telespectador, a pergunta é interessante, mas eles não têm qualquer... A gente só pode exercer, a gente só pode ter direitos ou garantias específicas em ingerências do seu cargo, do seu mandato eletivo. Então, nós não podemos dizer que o Lula, necessariamente, ele tenha isso. Ele tem, sim, um apego moral, institucional, aquela figura do petista, do ex-presidente e tal, um certo respeito por ser ex-presidente. Tanto é que você vê que necessariamente foi autorizada a Polícia Federal ouvi-lo como uma pessoa comum, como um ex-presidente, com aqueles protocolos de certo respeito, como um ex-chefe de Estado, mas ele não carrega... Não ocorreu, então, intervenção federal dessa vez que ele foi ouvido? Não, tentaram colocar, realmente, tentaram, mas veja bem, nós temos que analisar uma coisa muito importante a respeito. O que analisaram foi a qualidade dele figurar como informante do juízo ou como testemunha, para ver ou se ele era parte no processo como réu, se ele era figura de um processo, desse processo, ou se ele era um mero informante, trazer aqui, olha, nós trouxemos você, convidamos, não intimamos, convidamos para que preste informações de conteúdo desse contexto todo. Mas só cuidado aí para a pessoa que perguntou, esta figura nós estamos verificando para crime comum. De nada tem relação, ainda que correlatos os fatos, de nada tem a ver com crimes de responsabilidade. Até porque crimes de responsabilidade eu só posso oferir se a pessoa tem um mandato. Sim. Ele não tem mandato, então ele jamais... E se existiu algum crime contra o presidente Lula na época que ele era presidente? Como é que fica essa situação? Corre na Justiça Comum ou só para o Supremo Tribunal Federal? Não, a pergunta é diferente. Somente eu posso verificar a existência na Câmara e o julgamento no Senado de alguém que esteja no exercício. Não, estou falando de crimes comuns. Então, eu só posso falar, sempre que eu verificar, às vezes, eventual crime de responsabilidade, ele também tem reflexo de crime comum. Então, pode muito bem ser processado algo no STF, como também no Congresso Nacional. Não existe a menor complexidade para isso. Como exatamente que nós estamos direcionando a isso? Nós estamos vendo aqui uma tríplice força jurídica. De um lado, campanha eleitoreira sendo o vice e o presidente da República alvo de uma imputação no TSE, crimes de responsabilidades. Agora, no Congresso Nacional, especificamente, em primeiro lugar, na Câmara dos Deputados. E nós estamos vendo aí, em decorrências do crime comum do Lava Jato, pode muito bem prosseguir ali para o STF sem problema nenhum. Doutor, esse desgaste nacional não estaria ligado diretamente pelo quantitativo de anos que um partido só tem estado junto à administração nacional? Não estaria ligado? Por que acontece? Todo mundo sabe do tamanho da responsabilidade de administrar um país igual o Brasil. E aí você me vê um único partido há 12 anos governando o país. Isso não é acúmulo de responsabilidade? Talvez seria isso que trouxe tanto desgaste para a política nacional? Prezado Edivaldo, uma opinião particular do Keider Loyola e não da figura jurídica que eu possa representar.
Veja, desde 1215, desde a época de João Sem Terra até hoje, eu nunca vi um exercício de um poder em que perpetua, que não traga ranço na história e que não crie-se uma difusão de conceitos, mudando até mesmo aí atitudes da própria população. Vocês vão vendo aí que nós tivemos recentemente algo marcante das gestões de um partido colocando numa cadeira acadêmica, numas escolas infantis, uma aceitação de algo que talvez não tenhamos ainda, não estejamos num momento social para esperar tanta fusão de conhecimento, sabe? Aquela aceitação de um novo, ou será que esse novo, até quando um pai pode realmente falar para o seu filho o que ele deve, o que ele não deve fazer, até onde ele não é o gestor intelectual de um filho. Porque um governo pode retirar de um pai esta autoridade e fazer com que o educador, somado a um princípio de um partido, o institua de uma maneira governamental? É uma figura que nós estamos montando robôs. Então, eu acredito que o perpetuar de um pensamento político, ele não vem necessariamente, até mesmo pelos próprios fatos históricos demonstrados, com a figura. Você vê mesmo agora paralelo aí a Venezuela, o quanto estão ali num sufoco, tentando realmente sair dessa característica. Então, eu acho que o ranço que é atribuído a isso é de uma maneira pejorativa. Doutor, vamos para a última pergunta. Pergunta bastante interessante. 1 minuto para o senhor responder ela. Por que tanta polêmica na prisão do senador Decídio do Amaral? O Supremo Tribunal Federal extrapolou a sua competência constitucional ao decretar a prisão do senador em exercício? Olha, meu caro, eu não vejo qualquer irregularidade. Eu vejo um clamor, um grito de parte de quem está perdendo. Então, não existe qualquer aferição, arranho constitucional ou legal ao tema. Veja que o nome dele, de uma maneira mais pejorativa possível, foi atribuído e imputado a ele uma participação ativa dentro de um crime comum na figura do Lava Jato. Então, até mesmo para que, não só para justificar a manutenção da ordem pública, porque ele provou de uma característica, saiu inclusive na Rede Globo, saiu em todos os meios de televisão, né? Nós verificamos que naquele momento, na hora que ele interferiu num processo, na hora que ele gerou um certo risco a este processo não ter a sua eficácia final. Ou seja, ele está importunando no ritmo da ordem pública. Não seria outra postura de um judiciário? Até me estaria até surpreso caso ele agisse diferente, não fosse a própria prisão da forma como foi. Eu acho que a prisão do senador Decídio foi um exemplo, foi um marco histórico no país, né? Até antes não existe, o Brasil nunca teve, né? O Supremo Tribunal Federal nunca teve essa posição de mandar prender um senador em exercício. Bom, meus amigos, conforme eu falei, nosso programa está chegando ao fim, mas você pode participar. Deixe seu recado, deixe sua mensagem no contato @programafiquepordentro.com.br. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação. Sua participação é nobre, sempre enriquece, e todas as vezes que o senhor estiver aqui em Belém do Pará ou em qualquer cidade do Pará, basta me ligar que eu vou até o senhor. Tenho o maior prazer de entrevistar e aprimorar minha sabedoria. Agradeço, Edivaldo, a oportunidade. De coração, você realmente sempre essa pessoa aí, muito solícita e de grande competência. O Edivaldo, aos meus olhos em Brasília, é uma pessoa de grande interferência para a sua classe, e ele não só mostra ali um apoio e muita força, ele demonstra ali, ele conquistou um respeito realmente ali à sua classe, na qual ele guerreia realmente com muito brio. Edivaldo, também fica aqui registrado meus parabéns, em que o Estado do Pará e os servidores, especificamente os oficiais de justiça, estão muito bem representados na sua pessoa. Um forte abraço a todos aí. Para quem precisar do meu contato,
Keider Loyola, perfil Instagram, Facebook, as redes sociais. Para quem precisar fazer alguma pergunta de âmbito concurso público, também fique à vontade, keiderloyola@gmail.com. Bom, e para você que fica, até sábado que vem. Muito obrigado.